Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Putranieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer todas as minhas leituras realizadas no mês de fevereiro, ou resumidamente, as minhas últimas leituras. Normalmente o pessoal traz esse vídeo um pouco mais cedo para o canal, mas eu decidi que para mim não ficar me cobrando tanto, eu vou trazer aqui meus vídeos de últimas leituras / leituras de tal mês, conforme eu for me sentindo à vontade, conforme eu ver que tem necessidade. Então, o momento que eu consegui para gravar foi hoje, então é hoje que vocês estão vendo. Bom, já quero pedir antes de começar o vídeo para vocês deixarem o like, comentar aqui se vocês conhecem algum desses livros, se ficou curioso para conhecer e se inscrever no canal porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo. Recentemente a gente chegou na marca de 400 inscritos, então muito obrigada a cada um de vocês. Vocês são os responsáveis por esse canal. Esse canal eu sempre falo, não é meu, é nosso. Então eu fico muito feliz quando chega mais gente para se juntar a essa criação de conteúdo, porque sem vocês e sem esse feedback de vocês, eu não consigo saber o que trazer. Então, somos uma troca. Vocês me dão um pouquinho de carinho e eu trago conteúdo para vocês. Bom, em janeiro eu consegui realizar 14 leituras, se não estou enganada. Foi assim um mês muito produtivo. Além do que, eu tive o desafio 7 livros em 7 dias, então isso ajudou muito o meu ritmo de leitura. Fevereiro já foi um ritmo um pouco meio parado, eu não estava conseguindo desenvolver muitas leituras, então eu optei por ir para mais HQs. Então eu realizei, eu acho que foram 11 leituras, que são muitas leituras, só que dessas 11, 5 foram HQs e 1 foi um conto. Ou seja, são leituras mais rápidas e mais tranquilas para se fazer, porque eu realmente não estava assim muito na vibe ler livros, eu estava um pouco assim querendo relaxar mais e ter um tempo assim pra minha cabeça, dar um tempo assim, porque realmente o desafio 7 livros em 7 dias foi muito gostoso. Eu amei demais fazer tantas leituras, foram leituras incríveis, só que eu senti que depois que eu desacelerei, meu cérebro quis dar uma descansadinha, então eu dei o tempo necessário pra ele descansar. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou deixar linkado no card todos os meus vídeos aí de últimas leituras / leituras do mês de... Porque eu tenho diversos vídeos. Quando o canal assim tinha uma qualidade bem duvidosa, eu já fazia esse tipo de vídeo. Antes ele levava o nome de últimas leituras, porque eu pegava leituras às vezes de 2 meses, às vezes de 1 mês e meio, para conseguir reunir em um vídeo. Mas hoje em dia, como eu tenho lido mais, porque eu tenho me dedicado mais ao canal e à criação de conteúdo, então eu tô conseguindo fazer mensalmente. Mas ainda assim, fica aí, eu vou deixar uma playlist, porque se vocês gostam desse vídeo, dá pra vocês acompanharem praticamente tudo que eu li. O ano passado eu tinha parado um pouco de fazer esse tipo de conteúdo, mas agora eu voltei, porque eu gosto de fazer uma review, assim, uma passagem por cima de tudo que eu li. O primeiro livro que eu li foi Killer Clown, com a Odisseia Literária, que é a Mirella. Era pra gente ter terminado em janeiro, na verdade a Mirella terminou em janeiro. Só que eu me dei uma atrasadinha ali, fiquei meio enroscada com as minhas leituras, e eu acho que eu terminei ele, tipo, dia 1 ou 2 de fevereiro. Esse livro já tem um vídeo no canal falando sobre ele, então vou deixar nos cards, não vou me alongar muito sobre o que se trata, mas basicamente é a história aí de vida do serial killer John Wayne Gacy. Então a gente vai acompanhar ali como foi a caçada, né, de encontrar o John Wayne Gacy, como foi achar as pistas, tudo isso de um ponto de vista bem policial, bem detetive e investigativo da coisa. Não é aquela coisa mais jornalística que a gente tem em outros livros, como do Ted Bundy, do BTK, mas isso não é um ponto negativo. Sempre falo isso porque às vezes a pessoa fala, então não é legal pra ler. Não, não é isso. É só outro tipo de narrativa, e é um tipo de narrativa muito legal, muito interessante, que você consegue enxergar o outro lado da narrativa de investigação. Você não precisa só ver o lado jornalístico ou os lados das vítimas, você também pode ver os lados dos policiais. Então é legal aí ter mais um tipo de narrativa, mas um tipo de perspectiva de um mesmo crime. Não sei se tem outras criações sobre John Wayne Gacy, né, mas enfim. Se vocês tiverem vontade de ter mais detalhes sobre o livro em específico, recomendo que vocês vejam o meu vídeo, mas se vocês quiserem saber sobre o que se trata a vida de John Wayne Gacy, tem diversos youtubers aí que falam sobre serial killers, então acho que é mais apropriado vocês buscarem com eles, porque no meu vídeo eu foco muito mesmo no livro do John Wayne Gacy, não narrar a história ou quem é o John Wayne Gacy. Eu acho que isso a gente já tem bastante conteúdo na internet. E eu dei 3,5 estrelas, 4 estrelas pra ele, porque eu acho que teve algumas partes ali que
não que poderiam ser cortadas, mas poderiam ser narradas de um jeito um pouco mais envolvente, porque eu acho que ficou meio morno, não foi tão intrigante. E eu sei que tem toda uma discussão se a gente deveria dar estrelas para livros de não ficção ou não, mas, assim, no meu ponto de vista, eu não estou criticando a história, eu não tô falando assim, nossa, que história ruim, né? Porque não tem como eu criticar a história, foi uma história que aconteceu com esse policial e, bom, aconteceu do jeito que aconteceu. Mas eu acho importante deixar claro que eu estou aqui julgando o jeito que foi narrado, ou seja, o estilo de narrativa, porque eu acho que quando você escreve um livro com a intenção de vendê-lo e não só como um desabafo, você tem sim que analisar os seus meios de narrativa, se vai ser algo interessante de ler, como que você vai fazer isso ficar interessante. Então eu acho que em alguns pontos ali eu acho que poderia ter tido um pouco assim mais de cuidado, para que a gente tivesse aquela sede de conhecimento que a gente tem muito no começo desse livro. Acho que conforme as páginas vão passando, ele vai dando uma amornecida e perde um pouco o ritmo, daí depois ele volta. Mas até esse ritmo voltar, às vezes você perdeu a vontade de ler. Então foi por isso que eu dei 3,5 estrelas/4 estrelas pra ele. Porque assim, é um livro muito bom, é só essa questão. Depois eu li Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Eu li Daisy Jones and the Six, daí depois de, acho que quase um ano, eu li Evelyn Hugo. E depois eu simplesmente fui lendo outros livros da autora, mas nenhum dessa vibe fama. Porque, não sei, tinha esfriado esse negócio pra mim. Daí agora, com esse negócio de Daisy Jones virar série e tal, eu resolvi pegar Malibu Renasce. E, gente, que livro! Eu vi a Alana do Mais Livros Que Amigos falando muito sobre Malibu Renasce e falando sobre a profundidade da Nina. E, assim, eu não imaginava que ia ser tão bom quanto foi. Eu dei 5 estrelas, eu não lembro se eu favoritei, eu tenho quase certeza que sim. E pra mim, dos 3 livros que eu li dessa fama, né, da Evelyn Hugo, da Daisy e de Malibu Renasce, Malibu é o mais bem escrito como personagem. Eu acho que a Nina, ela é muito bem construída, você consegue ver todas as camadas dela, você consegue entender o que levou ela a chegar onde chegou, o que fez ela tomar cada decisão. Então é uma personagem muito bem construída, que você praticamente tá na cabeça dela. Então eu achei simplesmente incrível. Para quem não conhece a história desse livro, a gente vai ter alguns capítulos alternativos. Então, um é da mãe dela, né, antes de conhecer o Mickey Riva, e em contrapartida outros capítulos que são da Nina, que é a filha desse casamento. Fora a Nina, tem outros 3 irmãos, e a gente vai acompanhando também mais de perto a vida deles, mas sempre focada na Nina, e também nessa história da mãe dela com o pai dela. Então, aos poucos, a gente vai tendo ali as histórias contadas, tanto do passado quanto do presente. Eu acho que esse estilo de narrativa, mais uma vez, foi muito esperto da Taylor Jenkins Reid, porque você fica curioso para saber como que aquele passado chegou nesse futuro e você vai se envolvendo cada vez mais com a história até, enfim, você já ter terminado o livro, porque é bem frenético. Mas, sem dúvida, o que mais me deixou fascinada por esse livro e recomendar ele, assim, pra todo mundo. Eu queria até fazer um vídeo só sobre ele, mas eu me aguentei. E não sei se vai sair tão já. Talvez mais pra frente eu solte alguma coisa sobre esse livro, mas por enquanto eu acho que não. Mas assim, gente, é muito bom. Eu fiz bastante marcações, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, assim, como eu disse, é tão profunda a Nina que você quase sente todos os sentimentos dela. Quando o pai dela vem encontrar ela, você sente realmente toda a fúria, toda a mágoa. Quando ela conversa com os irmãos dela, você sente aquele sentimento de família. Então é assim, é simplesmente incrível o método de narrativa e toda a construção que a Taylor passou. E aqui você com certeza consegue ver o crescimento de escrita dela. Aqui você sente esses aspectos que tem em Evelyn Hugo desde antes, só que você sente que esses aspectos são muito melhores, muito mais bem trabalhados. Então, assim, o crescimento de escrita dela foi notável. Eu fiquei surpresa de verdade. Então aqui é mais um livro aí que vai ter alguns personagens desse mesmo universo, como o Mickey Riva, e também deixa aí um gancho, um pedacinho de quem é a Carrie Soto, e nos chama aí pra curiosidade pro livro próprio da Carrie Soto. Mas eu confesso que eu tô com um medinho aí de talvez odiar ela. Fica aí no ar, não sei. Em seguida eu li mais um volume de Vagabond e em seguida eu li mais um volume de Vagabond e como eu sempre digo dele, né, como esse é o 5º volume, eu acho,
é o quarto volume. Eu não vou aqui falar sobre o que é especificamente o quarto volume, porque vai ser spoiler, mas basicamente a gente acompanha dois meninos que tomam decisões diferentes na vida e cada um segue seu rumo, mas ambos deixam tudo para trás, tanto suas famílias como os amigos, para serem quem eles decidiram ser. E mais de perto a gente acompanha um deles se tornando um espadachim, assim, memorável e que faz todos terem medo. Enfim, não vou me alongar muito, porque eu acho que qualquer coisa que eu for desenvolver muito pode ser spoiler, porque como eu já tô no quarto volume, eu tenho mais memórias do quarto do que do primeiro. E como eu sempre digo, as ilustrações são perfeitas, eu realmente amei demais. E aí, quanto à história, esse eu já achei um pouco mais morno do que os outros, melhor do que o anterior, eu acho. Mas foi 4 estrelas, então ainda assim foi uma leitura muito boa e estou empolgada porque o jeito que acabou a história foi o ponto alto, então quero logo começar o quinto. Ainda na vibe HQ, eu li no Kindle Unlimited Mooncakes, que é uma HQ fofinha que sempre tem gente falando bem dela. Ela foi publicada aqui no Brasil em português pela Dark Side. No Kindle Unlimited eu acho bom reforçar aqui que está em inglês, mas é um inglês bem tranquilo, não tem nada muito difícil. E por ser uma HQ também com imagens, é bem tranquilo de se ler. É uma leitura bem gostosinha mesmo, não é aquele negócio para você ler e ficar refletindo, pensando muito sobre, é uma leitura realmente só para você curtir o momento e se entreter, e tá tudo bem, tá, gente? Nem tudo que você vai ler precisa ser para você ficar se questionando, pensando sobre. Então, acho importante aqui ressaltar, né, porque vai que alguém já fica, nossa, só lendo coisas que não vai trazer nada de positivo. Mas, enfim, né? Alguma coisa sempre traz, mas, enfim, livros também servem para entreter. Em Mooncakes a gente tem uma bruxinha e um lobisomem, e eles tinham ali alguma coisa, alguma relação amorosa anteriormente, eles acabaram se separando, o lobinho foi para outra cidade, até que enfim eles acabam se reencontrando. E ao mesmo tempo tem um grande monstro na floresta que só pode ser derrotado por esse lobo. E então a bruxinha e as suas tias bruxinhas o ajudam a desenvolver as habilidades para, enfim, derrotar esse monstro. Basicamente é isso, eu acho que tem umas 200 páginas, não sei, mas é bem curtinho e muito gostosinho de ler. As ilustrações são bem fofinhas e as cores lembram muito outono. Eu via muito a Melina do Tio With Mel falando sobre essa HQ, e realmente é uma HQ assim que tem cara de Melina, eu senti essa vibe. Depois eu li a trilogia do TT Dragon, que também tá no Kindle Unlimited e também é em inglês. Na primeira HQ, a gente é introduzida a essa questão das criaturas mágicas, desses T-Dragons, que basicamente são dragõezinhos. Quando vocês criam eles ali, esses dragãozinhos, de um jeito específico, com o cuidado necessário e com o amor que eles merecem, eles dão folhinhas de chá. E daí, cada chá é capaz de registrar as suas memórias. Então, ele meio que registra tudo, não só o que você viveu com o dragãozinho, mas também os momentos importantes da sua vida. Quando você dá esse chá para outra pessoa beber, ela consegue vivenciar esses momentos como se ela estivesse realmente ali junto com você. Então, esse é mais ou menos o conceito do T-Dragon, e já no segundo volume a gente acompanha a história um pouco mais para trás de 2 personagens desse primeiro volume. E no volume 3 a gente tem o desenrolar desses personagens desse segundo volume, com alguns mais novos e alguns do primeiro volume. Então, o terceiro volume é meio que a junção dos outros 2. Cada um tem o seu enredo. Não sei se dá para ler com uma ordem diferente. Eu recomendo que leia 1, 2 e 3 mesmo. Mas, assim, uma HQ muito gostosinha. Eu amei ilustrações, eu achei muito fofinhos. Eu super compraria posters ou alguma coisa deles, porque eu achei muito fofos. Eu queria muito ter no mural. E eu amei demais a arte dessa autora. Além da história, eu achei que foi muito bem desenvolvida. É um universo muito, assim, incrível. E tem toda essa vibe que me lembrou o Estúdio Ghibli. Então, se você gosta de Estúdio Ghibli, essas HQs eu acho que tem potencial de você estar gostando também. Em seguida, eu li O Acerto de Contas de Mamãe, que é um livro extremamente sensível e que, assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já acabei de gravar o roteiro do vídeo só sobre esse livro, mas eu ainda não consegui
me preparar para gravar ele, mas vai sair aí, eu juro, porque tem muita coisa que eu quero falar sobre ele e eu acho que é um livro que demanda muita atenção do que você vai estar falando e afirmando, porque é uma história real, que realmente aconteceu e que envolve um ponto de vista que podemos dizer não é imparcial, né? Porque é a mãe dele falando ali. Então, é muito delicado tratar desse assunto e tratar das coisas que abordam nesse livro. Então, eu estou indo aí com calma e me preparando. Sempre que eu penso no roteiro, paro para ler ele ou revisar. Eu acabo acrescentando mais coisas, mas vai sair aí. Se não nesse mês, no próximo, mas fiquem atentos se vocês têm interesse nesse tema. Como o próprio nome do título diz, é um livro escrito pela mãe do Dylan, que foi um dos responsáveis pela tragédia de Columbine. E aqui a gente vai ter o livro dividido em duas partes. Primeira parte falando sobre como foi ela descobrir, lidar um pouco com o luto e também lidar com a sociedade, mídia, enfim. E a segunda parte é lidar sobre a depressão, suicídio e como a gente pode evitar tragédias desse nível, né? Além de falar um pouco também sobre a questão de culpa, como ela lidou com essa culpa e como ela fez para reparar essa dor que ela causou nas vítimas. Não tem assim como ela ajudar essas famílias, né? Porque é muito difícil você tentar reparar a perda de um filho, porque é algo imensurável. Mas a mãe do Dylan tenta aí criar projetos e meios de ajudar não só essas vítimas, mas pessoas que possam vir a ser vítimas. Então, assim, é um livro muito complexo, é muito lindo também ver como ela conseguiu dar a volta por cima e ajudar pessoas. Enfim, são tantas camadas nesse livro que eu preciso de um vídeo só para ele, para mim conseguir explicar tudo que eu senti e tudo que eu acho importante nele. Ele é repleto de post-its aqui. E também eu gostaria de estar aí fazendo uma comparação com outros livros do Columbine que eu também já li. Então, vamos deixar esse assunto para discorrer melhor em outro vídeo. E por último, eu li A Noite Cai. Tanto Columbine como A Noite Cai, eu li num vlog de leitura, eu vou deixar linkado no cards. A Noite Cai, a gente tem, acho que é uma feiticeira e uma lobisomem também. E aqui a gente vai ter essa lobisomem que ela tem que percorrer, não lembro quantas igrejas, mas são diversas igrejas numa noite só, senão ela vai ser pra sempre lobisomem, tipo, não um lobisomem que nem a gente vê que se transforma em lobo e depois homem, mas sim, sempre a forma de lobo. A gente vai ter a nossa protagonista aí, feiticeira, ajudando essa lobisomem a percorrer todas as igrejas junto com seus amigos para que evite que isso aconteça. Além disso, a gente vai acompanhando um pouco sobre a vida das duas, um pouco sobre quem elas são, qual é o papel delas no grupo delas, né? Por exemplo, qual o papel da nossa feiticeira no grupo de feiticeiros e qual o papel dessa loba na alcateia dela. Então, a gente tem toda essa questão. Acho que tem menos de 100 páginas, então não é nada muito profundo, porque não tem como um conto ser extremamente profundo. E, assim, eu gostei muito da história, mas eu não consegui me conectar tanto com personagens, então eu fiquei meio em dúvida de quantas estrelas eu dava. No fim, eu dei 3 estrelas, porque eu realmente senti que faltou alguma coisa ali pra ter essa conexão com os personagens e eu me importar mais com o que acontecia na história. E eu acho que eu esqueci de falar quantas estrelas eu dei pra Columbine, mas a verdade é que até agora eu não consegui entrar num consenso comigo mesma e definir quantas estrelas eu dei, então, por enquanto, Columbine tá sem nota. T-Dragon, acho que eu também não tinha falado. O primeiro eu dei 4 estrelas e meia, o segundo foi 4 e o terceiro 4 estrelas e meia. Então, o primeiro e o terceiro foram meus favoritos. Eu acho que por causa dos personagens do primeiro volume, e como o segundo foi focado em outros, eu não consegui, assim, sentir tanto a mesma vibe, não sei. Eu sinto que teve alguma coisa ali que faltou no segundo. Fora essas leituras que eu falei, tem uma leitura que eu não vou estar falando aqui porque ela é um projeto de um outro vídeo, mas fica aí no ar que eu li mais um livro e fica o suspense. Se você me segue no Scooby, você provavelmente já sabe que livro que eu li, mas você também deve estar aí no suspense quantas estrelas eu dei e o que eu achei desse livro, porque eu não coloquei nenhuma nota no Scooby. Mas, pelo menos você já sabe que livro é. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários quais
foram as leituras realizadas nesse mês de fevereiro, se vocês leram muito, se leram pouco. Fevereiro é um mês mais curto, então normalmente a gente lê menos. E como eu disse, eu estava ali numa vibe mais HQ, então eu optei por histórias mais rápidas e que também fossem mais levinhas pra mim estar lendo. Fora, né, que eu tava lendo um livro sobre Columbine, então assim, pesado, eu precisava mesmo relaxar um pouco. Enfim, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.